E o Palmeiras está animado com a chance de contratar Andréas Pereira, meio atacante do Fulham. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o tema e fala também do Corinthians, que voltou a conversar com o Luciano Acosta, meio atacante argentino de enorme sucesso na Major League Soccer. Preciso te atualizar também sobre a reviravolta entre São Paulo e Rafinha, a insistência do Flamengo para contratar um palmeirense. Te conto ainda que Luiz Castro sinalizou de maneira positiva para o Atlético Mineiro, tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das informações, só contar que estou em Belo Horizonte, no novo hotel da Savassi. Ótima indicação para você que busca a acomodação com qualidade, requinte e sofisticação, tá bom? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Bruno Guimarães, jogador no Newcastle e da seleção brasileira, que declarou mais uma vez sua vontade de vestir a camisa do Vasco. Segundo ele, o pai ficaria bastante contente com essa notícia, além do fato dele ter crescido em São Januário. Quero contar também que o Grêmio recusou proposta de empréstimo do Red Bull Bragantino por Nathan Fernandes. Oferta de 3 milhões de reais pelo empréstimo de um ano, além da cessão em definitivo, com a opção de por 21 milhões e 400 mil reais. Para completar o giro de notícias, destacar que o presidente do Vitória, Fábio Mota, resolveu cutucar o volante Gabriel, aquele mesmo, ex-Corinthians, Palmeiras, entre outros, que disputou a temporada pelo Atlético Paranaense. Segundo o Fábio Mota, o Vitória tentou contratá-lo durante quase todo o ano de 2024 e a justificativa foi de que ele não queria ir para um time que corria risco de rebaixamento. Frase do presidente, abre aspas, a gente tentou o ano inteiro e o Gabriel acabou dizendo que tinha medo de vir para o Vitória e ser rebaixado. Acabou ele sendo rebaixado, então ele que fique no Atlético Paranaense. Fecha aspas. Bora falar agora sobre Luiz Castro, excelente notícia para o torcedor do Galo. No momento em que o clube está bem perto de perder o Paulinho, Luiz Castro sinalizou de maneira positiva. E o Atlético corre para que esse negócio seja fechado ainda durante o fim de semana. Técnico português que estaria abrindo mão de 43 milhões de reais do Al Nassr para fechar com o Atlético, certamente diante de um projeto de bastante dinheiro em salário, mas também de investimentos. O que se especula é que o Luiz Castro vai ter direito a no mínimo 2 milhões de reais por mês de salários. Além da comissão técnica e da necessidade de contratações, o Luiz já havia recusado propostas do Vasco, do Grêmio e do Santos, alegando que esperava por projetos mais sólidos. Só para lembrar que o Atlético, depois da perda do título da Libertadores, havia sinalizado, havia cogitado um 2025 de investimentos menores, mas a contratação de alguém que custa caro e tem bastante moral no mercado pode fazer com que o Galo mude seus planos para o próximo ano. Bora falar sobre mais uma reviravolta agora no São Paulo. Havia contado para vocês, depois de ouvir do empresário do Rafinha, que o jogador ficaria no tricolor até o fim do Campeonato Paulista, mas nessa sexta-feira surgiu a notícia de que São Paulo e Rafinha desistiram do acordo e que o lateral de 39 anos de idade vai jogar no Curitiba ao longo de 2025, fica para a disputa do Campeonato Paranaense e também para a Série B, e aí é uma mudança importante. Se no São Paulo ele jogaria por apenas 3 meses, no Coxa vai estender sua carreira por mais 12 meses. Atleta que está nos últimos momentos da carreira e que curte um período de férias na Alemanha. Ele é esperado em Curitiba depois dessa volta das férias para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Se o Rafinha não fica, só aumenta a necessidade do tricolor de buscar mais um jogador para a posição, até porque o Moreira deve ser utilizado como moeda de troca para a liberação antecipada do Wendel, reforço que vem do Porto. Bora falar agora sobre o Juventude, time de Caxias do Sul que conseguiu escapar do rebaixamento, fez muito bem alguns dos atletas contratados por empréstimo para essa temporada. Dá para citar, por exemplo, o Lucas Barbosa, que não tinha espaço no Santos, fez bom campeonato por lá e teve ofertas do Internacional, entre outros clubes, acaba de ser contratado pelo Red Bull Bragantino por 4 milhões e meio de euros. Gabriel, goleiro que não jogava no Curitiba, foi pro Juventude, titular absoluto e tem negociações avançadas com o Vitória. Já João Lucas, outro atleta encostado na Vila Belmiro, titular absoluto ao longo da campanha da Série A e nesse momento bem perto de se tornar reforço do Grêmio.
Até o volante Ronaldo, revelado pelo Flamengo, com passagem pelo Bahia e que chega à Juventude depois de jogar no futebol japonês, mudou de status. Ele ganhava na casa dos 50 mil por mês no time de Caxias e hoje já tem oferta na casa dos 200 mil mensais de equipes do Japão e do México. Preciso te atualizar agora sobre Galopo. Meio-campista que pertence ao São Paulo, setoristas do Santos afirmam que o Peixe chegou a um acordo com o tricolor para um empréstimo do argentino de 25 anos de idade, empréstimo por uma temporada. Importante lembrar que a definição ainda passa pelo jogador, o Galopo, que já havia recusado no meio do ano propostas do Boca Juniors e do Rosário Central. O Santos tem feito esforços para que o Galopo se torne uma das peças-chave do time no próximo ano. Já havia tentado inclusive incluí-lo numa negociação, algo que não aconteceu. Se o Galopo concordar, o São Paulo deve abrir mão do atleta, que custou mais de 5 milhões de dólares e que não tem conseguido jogar sua última aparição em 16 de outubro. Ele esteve em campo por 7 minutos contra o Vasco. Vale a lembrança também de que o Galopo está em recuperação de uma artroscopia no joelho esquerdo. Bora falar agora sobre o Flamengo, que insiste em ter João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, que já havia nos últimos dias recusado uma proposta do próprio Flamengo, receberá outra nos próximos dias. Tudo porque José Botto, o novo diretor executivo de futebol do Flamengo, quer muito trabalhar com o palmeirense. Ele entende que o João Paulo seria fundamental na construção de uma categoria de base ainda melhor e na transição para o time principal. Essa talvez seja a grande sacada do Flamengo, que não vai oferecer ao João Paulo Sampaio um cargo específico no time de cima, mas ele participará de forma ativa das novidades ligadas ao departamento de futebol profissional. José Botto e João Paulo Sampaio, que são amigos de longa data, mas nunca tiveram a oportunidade de trabalharem juntos. Já havia contado para vocês que o João Paulo é dono do maior salário entre os executivos de futebol do país, ganha na casa dos 400 mil reais por mês. E esse salário alto se justifica levando em consideração que ele, desde que chegou ao Palmeiras em 2015, foi responsável com vendas de atletas formados na base alviverde por um faturamento pro Palmeiras de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Só para completar o noticiário do Flamengo, contar que o técnico do Boca Juniors, Fernando Gago, pediu a contratação do zagueiro Léo Pereira. Sabe qual a chance de o Boca tirar um titular do Flamengo? Nenhuma. Só para completar, José Luiz Ronco está voltando ao departamento médico do Flamengo. Bora falar agora sobre Luciano Acosta, de novo na pauta corintiana. Você vai lembrar desse jogador, 30 anos de idade, argentino, havia deixado no mês passado o FC Cincinnati e a partir daí foi sugerido para clubes brasileiros. O próprio Corinthians e o São Paulo foram aqueles que demonstraram interesse. Mas diante da pedida de 2 milhões de reais por mês, o Luciano Acosta acabou ficando um pouco mais distante. Nessa sexta-feira, o Chico Garcia informou na TV Bandeirantes que as negociações foram retomadas e ele pode ser o jogador que eu venho contando desde o início da semana, que já tem acordo fechado para 2025. Também já havia dito para vocês que esse atleta está desempregado e vem do futebol internacional. Não consegui a confirmação de que se trata do Luciano Acosta, mas os rumores aumentaram. Jogador baixinho, que pode atuar como ponta direita, como ponta esquerda ou como meia atacante centralizado. Números muito bons com a camisa do FC Cincinnati. Ele chegou a ser o terceiro com mais participações em gol e assistência na última temporada, mesmo jogando num time que não disputou títulos. Só para arrematar, se chegar o Luciano Acosta, é mais um indício de que Igor Coronado pode deixar o clube. Preciso falar agora sobre Andréas Pereira. Palmeiras resolveu abrir os cofres depois de fechar com o Facundo Torres e ficar muito perto, há detalhes, de anunciar Paulinho. Agora o Palmeiras tenta a contratação do Andréas Pereira, você lembra dele, né? Jogador da seleção brasileira que pertence ao Fulham, já esteve emprestado ao Flamengo. O Palmeiras ofereceu ao Fulham 20 milhões de euros, que equivalem a 126 milhões de reais. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que trabalha para o Andréas Pereira e essa pessoa estava super otimista de que o negócio aconteceria. Eu ainda lembrei, mas vocês não tiveram recentemente uma oferta do Olympique de Marselha por 25 milhões de euros que foi recusada pelo Fulham? A resposta foi sim, mas estamos trabalhando para tentar convencer o Fulham a negociá-lo com o Palmeiras. Tudo porque o Verdão ofereceu um salário maior do que ele recebe na Inglaterra e com a camisa 10 à sua disposição no Palmeiras da próxima temporada.
que deu para perceber é que o Andréas Pereira quer voltar ao Brasil para jogar no Palmeiras, falta convencer o clube que detém seus direitos econômicos. O Andréas sempre foi titular absoluto na Inglaterra, especialmente com a camisa do Fulham. Seria um baita acréscimo para o Verdão, que resolveu gastar para a temporada de 2025. Só para completar em relação ao Palmeiras, se tem gente chegando, tem gente saindo. Dudu já foi embora, o mesmo vale para Lázaro. Nos próximos dias o Palmeiras espera negociar o lateral direito Mike, o meio-campista Zé Rafael e o atacante Rony, jogadores cujos salários são altos. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que pinta a notícia. Tchau!